Olá! Muito boa noite, meninas e meninos, rapazes e mulheres, personal organizers. Esse é o Fala aí PO, um canal feito de PO para PO, com o intuito de conversar, debater e principalmente falar sobre o mercado de organização. Uma das dúvidas que sempre ocorreu é: vale a pena ter uma formalização? Vale a pena abrir um MEI ou abrir uma empresa? Que tipo de empresa que a gente pode abrir? Será que isso vale a pena? Essa pergunta muitas de nós fez no primeiro curso de formalização para personal organizer, e lá eles dizem que é importante ter uma formalização. Então, Tatiana Scava e eu vamos conversar agora sobre a formalização MEI, que é a forma mais básica e simples de nós, organizadoras profissionais, sermos formais, podermos empreender de fato. Então, o MEI é o primeiro passo para que a gente tenha uma profissão formalizada, com todos os seus benefícios e vantagens que o MEI traz. E sim, meninas, eu não sei se vocês sabem, mas é muito vantajoso ser MEI. Ele é muito simples, né? É se transformar em uma pessoa jurídica, mas mais do que isso, ele te dá vantagens financeiras junto aos bancos. Você pode ter uma conta empresarial onde você terá taxas menores, benefícios e ajudas para que a gente consiga empreender. A gente se pergunta: poxa, mas eu não emito nota. Em geral, eu organizo a casa das pessoas em pessoa física, eu não preciso da nota. Mas e aí, vale a pena mesmo assim ser MEI? Fica aí com a gente que a gente vai conversar sobre isso. E agora eu vou chamar a Tati. Essa é a nossa estreia do bate-papo Ju e Tati a respeito de algum tema de organização, e ele vai acontecer uma vez por mês. A gente definiu que esse mês a gente ia falar sobre o MEI, sobre a formalização MEI, até porque no bate-papo anterior a Tati conversou com a Kalinka sobre CBO. Então fica aí que no final a Tati vai explicar rapidinho o que é CBO, não tem nada a ver com o MEI e nem com as atividades que nós nos enquadramos dentro do MEI, são coisas diferentes, tá? Então fica aí que no final ela vai falar sobre CBO. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre MEI. Tati, eu queria que você já começasse falando assim, o que é exatamente MEI? Então, vamos lá. Quando a gente começa a empreender, né, há uns anos atrás a gente só ouvia falar sobre ser autônomo, né? Ou você era autônomo, você tinha empresa, ou você não era formalizado. Não tinha essa criação de uma formalização para profissionais que realmente não são grandes, né? Enfim. Então, foi-se criado o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, é um tipo de formalização bem básica para as pessoas que não eram formalizadas, para profissões de artesanatos, vendedores, que não têm realmente, enfim, condições de ter a empresa, porque tem vários tributos diferenciados e tudo. Então, a formalização do MEI é essa formação básica, onde você tem algumas vantagens, né, de seguros, tipo o INSS, que você pagaria se estivesse dentro de uma empresa ou trabalhando em uma empresa. Então, você tem essas vantagens de benefícios, né, de pessoais. E, além disso, você tem também a opção de emitir nota fiscal. Então, se você vende o seu trabalho, principalmente para empresas que exigem nota fiscal, às vezes uma pessoa física também quer uma nota fiscal, porque você está pagando por serviço, você deveria dar a nota fiscal para todo mundo, né? Então, as pessoas gostariam disso. Se você é profissional de organização e vai trabalhar para uma outra PO como assistente, tem algumas POs que são formalizadas e exigem notas fiscais desse trabalho também. Você faz um trabalho terceirizado, você está executando a função, você teria que emitir nota, né? Então, assim, a formalização ela é importante para você se resguardar, resguardar o seu cliente, ter os benefícios, né? Quando você é empreendedor, se você
não tem esses benefícios de assistência, né? Você quebra alguma coisa, quer uma perna, tá doente. Então, com o MEI, você tem esse benefício do INSS, você vai entrar de licença, você vai receber por isso, né? Então, claro que tem várias condições, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas você tem essas garantias, né? Que se você não formalizar, você não tem garantia nenhuma, né? E fora que você demonstra mais qualidade, mais profissionalismo para os clientes, né? Então, acho que a formalização, principalmente, ela é importante por conta disso. E aí o MEI veio para auxiliar essas pessoas que não queriam abrir uma grande empresa, pagar contador e tudo, realmente são profissões que normalmente não são formalizadas, né? Vendedores ambulantes, tem artesanato e vários outros tipos de profissões também. Até profissões não reconhecidas, o profissional de organização era uma função não reconhecida, como a Ju falou, mas por fim a gente fala sobre isso, mas agora a gente tem o reconhecimento da ocupação de organizadora profissional, né, de profissional de organização, então isso também é importante. Então, aos poucos a gente vai ganhando mais mercado, a gente vai ganhando mais entrando mesmo no entendimento das pessoas, o que a gente faz, em todas as formas, né, de organizar, que a gente tem vários tipos de organização. Então, essa é a importância do MEI. Então, pessoal, a Tati falou um ponto que acho que poucas pessoas pensam nisso, mas é extremamente importante. A emissão de nota quando a gente tem uma assistente trabalhando conosco. A gente, como assistente, emitir nota e ter a emissão da nota vindo de quem a gente está contratando. Então, eu acho que o ponto número 1 para a gente abrir um MEI é, de fato, poder emitir nota. A segunda coisa também é você poder vender produtos. Por exemplo, você pode vender colmeias, enchimentos de bolsa. De que forma? Você pode fazer esses produtos ou comprar e revender. Só que se você repassar ou vender sem ter qualquer nota, qual é o profissionalismo que tem nisso? Qual é a arrecadação? De que forma que você está sendo formal e sendo amparada por quem e por onde? Se você não tem qualquer fiscalização dessa venda, né? Então, quando você coloca dentro da atividade no MEI, como vendedora, você tem essa possibilidade. Lá dentro, nas atividades, é possível cadastrar 15 atividades. Uma atividade principal e 14 atividades diferentes. Dentre elas, uma delas é a prestação de serviço doméstico. Só que, infelizmente, essa descrição que eu acabei de falar, que é exatamente serviços domésticos, que é que mais se coloca no que a gente faz de fato, o nome é diarista. Né? Então, ele tem o número 97. Isso é a organização de residências, né? A gente está focando na residência. Exato. Então, eu comecei a... Perfeito, Tati. Como a Tati bem falou, a organizadora profissional, ela atua em várias áreas. Agora, nesse exemplo, eu estou dando como residencial. O que a Tati acabou de falar? Seria perfeito se a gente entrasse em todas as casas e emitisse uma nota do serviço feito. Mesmo ela sendo pessoa física. A pessoa física no MEI, nós, como MEI, não temos a obrigatoriedade de emitir nota para pessoas físicas. Não temos isso em lei. Mas temos para pessoas jurídicas. Então, se você atende escritórios, empresas, você obrigatoriamente terá que ser MEI, porque você vai precisar emitir nota para isso. Para que fique tudo muito legal, você deveria emitir também para pessoas físicas, que seriam as nossas clientes. Então, para que você faça isso, você tem que colocar na sua atividade esse nome diarista, com o número que tem lá, que significa serviços domésticos. Ela vai se enquadrar exatamente na organização de residências. Se você, por exemplo, dá palestras, ou se você, por exemplo, vende colmeias, tem mais 2 outras atividades que você pode colocar. A de palestras, você pode colocar congressos, eventos e exposições, que por acaso é uma que eu tenho, que também tem um número aqui. A gente pode colocar, eu vou fazer um post com esses números
desses quinais, que são as atividades, para vocês saberem o que a gente coletou ali, porque não tem muita coisa, tá? Outro que você pode colocar também, quando você vai vender, é de artesão, de materiais, de outros materiais, de têxtil, que é tecido, de plástico. Então, a gente acabou de falar aí de emissão de nota para residencial, para venda de produtos organizadores e para. Eu vi outros que também acho que pode se enquadrar também, e depois só para complementar, por favor. Uma das coisas, só para complementar o que você falou, a partir do momento que você tem um CNPJ e você tem uma conta bancária com esse CNPJ, qualquer valor que entra nessa conta, você precisa emitir nota, seja pessoa física ou jurídica. Então, assim, se você tem uma conta com CNPJ, você precisa emitir nota em tudo que entra, você precisa registrar tudo que entra. Perfeito. No MEI tem essa vantagem de você ter conta com o CPF, então, que acaba se confundindo o que é seu, o que não é, né? O que é da empresa e tal. E aí você tem algumas, né? Você pode ou não emitir nota, se a pessoa não quiser. Não é o certo é emitir para todo mundo, mas então tem que ficar bem atento a isso também. Só para complementar. E aí, em cima dos quinais, eu também dei uma olhada, né, para a gente debater aqui. Então, tem isso. Eu vi vários, aproveitei, né, que a gente ia conversar sobre isso, e eu olhei os grupos, né, de PO, e eu vi que muitas estavam informando alguns quinais que eles não fazem, ou faziam parte, ou não fazem mais parte do MEI. Então, é muito importante, todo ano tem uma renovação do que pode ou não ser MEI, tá? Os quinais, eles são os mesmos para qualquer tipo de empresa, porém, cada empresa tem a sua especificação. E o MEI, ele é bem restrito a certos tipos de ocupação, de atividade, né? Na verdade, não é ocupação, é atividade mesmo, atividade fim da empresa. Então, tem que ficar bem atento a nisso. Então, a Ju falou que é diarista independente, que é uma das opções para a organização residencial. Falou também em relação a eventos, a organização de feiras, congressos, exposições e festas. Então, você pode utilizar isso, você faz organização de eventos, se você faz algo desse tipo. Né, palestras e tudo. Se você também... Eu peguei algumas outras coisas que talvez, dependendo do que você de fato faz, pode ajudar. Eu estou olhando aqui para o lado que eu estou lendo, tá? Então, assim, tem um outro que também pode, talvez, se você trabalha muito com arquivos, que é a preparação de documentos e serviços especializados, que eles chamam de digitador independente, mas você pode meio que se enquadrar, você fazer organização de documentos e tal, ele está dentro da categoria de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Então, se você trabalha com empresas, trabalha com documentos, talvez você consiga se enquadrar nisso. Em relação à venda, né, como a gente falou, você pode vender produtos organizadores. Tem também, se você vende roupa, né, você faz pega as roupas, né, para revender, faz brechó. Então, tem vários quinais que são mais ou menos com base na mesma classe, que é comerciantes de artigo de viagem, você faz bolsa para viagem. Comerciante de artigo de bebê, se você faz coisa específica para bebê. Comerciante de artigo de vestuário e acessórios, então você pode se enquadrar nisso. Comerciante de artigo de habitação independente, são produtos organizadores talvez possam se enquadrar nisso, que eles consideram qualquer artigo de uso pessoal, então você pode se enquadrar nele. Artigos usados independentes, então qualquer artigo usado você pode considerar que você tem uma empresa de artigos usados. Produtos para festa e Natal, equipamentos de escritório. Então, tudo isso, se você tem um nicho específico de venda de produto organizador, você pode nichar nesse KINAI específico. Como você tem uma possibilidade de vários, né? Tem esses aí. Agora, alguns que as pessoas têm utilizado, pelo menos colocado em alguns grupos, eu não vi como sendo do MEI, né? Então, a organização... Tem serviço de organização de guarda-roupa e armários em geral. Eu não sei se ele não é mais do MEI. Ele estava enquadrado no MEI, mas ele não está mais enquadrado no MEI. Com certeza. Ele estava dentro de empregada doméstica.
Pode ser, né? mas não Então, tem. ele não tá. Eu também confio, eu revi várias vezes. Então, assim, esse é um KNAI existente, que ele era do MEI, porque muitas pessoas disseram que conseguiram colocar, mas ele não faz mais parte do MEI. Então, por Então, isso que tá é muito. inválido, né? Tá Ele inválido. está inválido. Se você tem ele, você está dando nota com ele está inválido. Ele tá Então, assim, inválido. então vocês precisam realmente tomar cuidado com isso e anualmente revisar para ver se todos os KNAIs que vocês têm cadastrados, eles estão válidos ou não. Por exemplo, eu era, que foi excluída agora em 2020, arquivista de documentos, que esse era o nome onde eu me coloco quando eu era da For Office. Eu tenho MEI já desde essa. Eu sou de 2015, minha primeira formação pela OZ foi em 2015, então eu sou MEI desde 2015. Eu tinha essa qualificação, mas caiu em 2020, ela não existe mais. Uma outra que eu li também que Eu pode acho ser. que, inclusive, em 2019 ela já não existia mais. O que eu li hoje foi 2020, então não Ah, sei, então mas não tem problema, não 2020 vale. começou ano sem existir, mas eu acho que em 2019 ela já não estava mais. Em 2018, sim, porque eu cheguei a ver. Inclusive, tinha outras, tipo treinamentos, a palavra treinamentos mesmo, que não tem Não tem mais mais treinamento. especificamente treinamentos, né? Então, Então, isso que eu queria falar, não tem mais a palavra treinamento. Então, por exemplo, a aula particular uma atividade que você pode colocar. Lembrando, gente, são 15 atividades, uma principal e 14 subsequentes. Então, vocês podem colocar algumas possibilidades. Tati e eu já falamos aqui, talvez, de 8 possibilidades. Quando tem ela uma. falou de começar, Em só para relação à finalizar. parte de instrutor, né, de treinamento, eu vi uma que talvez fosse interessante para algumas pessoas, também não se enquadra em tudo, né, que é instrutor de cursos gerenciais independentes. Eu vi isso Ele é também. focado em treinamento, desenvolvimento pessoal e gerencial. Então, assim, ele não é um treinamento de doméstica, mas dependendo do que você faça, se você gerencia a casa, né, é uma instrução de gerenciamento da casa, é uma Perfeito. instrução de gerenciamento, né? Então você acaba podendo se enquadrar aí, né? Então é muito importante, antes de qualquer coisa, listar tudo que de fato você faz. E aí Perfeito. depois buscar o que se assemelha a essa condição. Porque quem pede nota, exige que você coloque na nota aquela função A que você está descrição. fazendo, E a descrição. né? E a descrição. Bom, então assim, pessoal, a gente acabou de falar acho que talvez do problema que a maioria tinha, que seria quais as atividades colocar no meio. Então, o Fala IPO vai produzir um post para colocar essa semana com todas essas ideias que a gente está colocando e vocês vão avaliar se vale a pena, ou quer dizer, não é nem se vale a pena, se vocês se enquadram Enquadro. nessas. A palavra é, se vocês se enquadram nessas atividades. O fato é que você só pode faturar até R$ 81.000 por ano. Que isso dá, em média, R$ 6.750 por mês. E muito importante, se você não faturar, por exemplo, R$ 6.750 no primeiro mês, no segundo faturar 2.000 e no terceiro faturar mais 3.000, isso fica cumulativo. O que significa isso? No final dos 12 meses, você só pode faturar até R$ 81.000. Independe se vai ser 2, 4, 6, 10 ou 15. Se você ultrapassar o valor de R$ 81.000, você vai ser obrigada a declarar isso e automaticamente passar por uma linha acima que no final a gente toca nesse assunto. Mas esse acho que depois de saber que você deve emitir nota fiscal para se formalizar e quais as atividades que você deve colocar, o terceiro ponto mais importante aí é esse que a gente acabou de falar. O que você acha, Tati? Então, isso vocês precisam realmente ficar bem atentos. Eu sei que o MEI não há uma obrigatoriedade de ter contador, né? É uma formalização que não tem essa obrigatoriedade. As outras, praticamente todas as outras, exigem essa obrigatoriedade, né? Porque tem uma série de documentação que precisa ser enviada. Mas mesmo o MEI não tendo essa obrigatoriedade de ter um contador, é bom vocês ficarem atentos porque vocês precisam entregar declarações
mensais e anuais, assim como fazer o imposto de renda, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Mas Então, é simples. Mas, gente, é muito simples. é, Rapidinho, Tati, só para desmitificar isso. Quando você aham, for abrir um MEI, você pode ir no Meu MEI, que é um site super, super, super simples, que ele vai te dar passo a passo. E depois que você conseguir fazer cadastrar tudo que ele for pedir, você acompanha através desse site todo o seu processo. E outro ponto importantíssimo que a gente precisa dizer é: existe uma taxa única mensal que você paga para o governo em troca de todos os benefícios que a gente já vai falar aqui novamente, vamos, mas principalmente pelas taxas. Para você poder emitir uma taxa de serviço ou de venda, de venda, você precisa pagar isso para o governo. E, em geral, as taxas são altíssimas no Brasil. Então, no valor de R$ 54 por mês, você consegue ter isso regularizado e emitir. R$ 54 é só ISS, só serviço, e R$ 58 serviço e venda. Tá? Então, dependendo da atividade, eu, por exemplo, não vendo nada. Eu só sou ISS, eu pago R$ 54, é 53,25. Mas se você quiser ou pensar que vai vender alguma coisa algum dia, vale a pena você colocar essa atividade. Lembrando que você pode incluir atividades ao longo da sua vida, tá? Então isso também fica muito claro. Então, só para finalizar com o que e entrar no que a Tati acabou de dizer, é necessário fazer essa declaração principalmente no final do ano. Mas você vai fazer dentro do computador, porque as notas fiscais que nós emitimos é através da nota fiscal carioca, que é um processo extremamente simples no computador, e ali fica registrado tudo. Então você consegue conectar a nota carioca junto com o site do MEI, e ali você consegue a declaração e fica tudo certo. Então, assim, é o sistema mais tranquilo e independente que tem de se formalizar. então vamos. Volta! Você acabou se estendendo, mas vamos lá, não tem problema. Vamos. A Ju quis desmistificar e começou a botar informação. Vou voltar um pouquinho. Então, a gente estava lá nos 81 mil de limite, né, de faturamento. Então, claro, ele só vai computar se você emitir nota, né? Exato, claro. Né? Então, mas é importante você emitir nota. A gente vai sempre bater nessa tecla, cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, mas a partir do momento que você atinge 81 mil, mesmo que você não finalize isso no fim do ano, mesmo que você comece o ano, e aí não são os últimos 12 meses, é o ano fiscal. Então, o ano fiscal começa em janeiro e termina em dezembro, tá? Mas se você, por exemplo, em julho, você já completou os 81 mil, em julho você precisa efetivar essa alteração, porque senão tem algumas questões de impostos que você vai ter que pagar mais. É uma burocracia que eu não sou contadora para especificar, mas é só para vocês ficarem atentos a essa questão. Se vocês verem que vocês estão chegando nesse valor, como a Ju falou, você não precisa, por mês não precisa ser só 6 mil, você pode dar 20 mil, 30 mil no mês. Mas se chegar a 80 mil, 81 mil, você precisa fazer essa alteração, você precisa se planejar. Então, é muito importante também, e aí a gente volta aqui para a nossa organização, né? O planejamento anual. Então, se você tem a meta de crescimento durante o ano, que você possa chegar nesse valor, você já tem que ver com antecedência um contador para te auxiliar nessa transição. Que aí sim você vai precisar de um contador. Tá? Então, é só para vocês ficarem atentos aí, porque ninguém fala muito sobre essa questão de quando precisa ou não alterar o tipo de formalização, né? E aí, em cima do que a Ju falou, só para complementar, Ju, o que você falou, existe sim essa taxa mensal que você tem que pagar, independente se você emite nota ou não. É uma obrigatoriedade, tá? Então, independente, não quero emitir para ninguém, quero ter MEI, você tem que obrigatoriamente pagar. Então, ela no seu registro, ela entra como uma despesa e não como uma dedução, né? Então, você não desconta cada nota que você faz, não é uma dedução de imposto por cada nota, é uma despesa fixa que você tem obrigatoriedade de pagar. Assim como você paga os benefícios, né, de INSS numa empresa limitada, entra também o INSS, o ISS, vários outros impostos
entram nessa tributação que se chama o CMEI, né, que é um pouco diferente dos outros. É um tipo de simples, mas é um simples específico para o MEI. Tá? Meninas, olha só, vamos dar uma pausa em um minutinho aqui para saber se vocês estão com alguma dúvida. Por favor, repete o código. Flavinho, olha só, são vários códigos que você está perguntando, eu não sei se foi da diarista ou de qual que a Tati falou. Foi o primeiro, Talvez tenha sido o primeiro. Então, Flavinha, só um minutinho. Maria Júlia! É que eu tô sozinha com as crianças, entendeu? Foi mal. A gente vai fazer um post com todas essas atividades que se chama KINAI, dessas possibilidades que a gente conversou aqui, porque a gente falou de pelo menos umas 10 a 12 atividades. Eu, de fato, não sei qual que você está querendo saber, mas vai ficar mais prático a gente fazer esse post, porque acho que vai ajudar todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma... E enquanto ela está procurando alguma outra dúvida, a gente vai dizer qual é a data que a gente está postando isso. Isso. E para ficar bem claro, porque anualmente muda, como a gente já comentou aqui na live, né? Anualmente muda essa listagem de CNAEs. E aí, só para especificar, as pessoas perguntam, o que é CNAE? CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, ela é a classificação da sua empresa. Então, independente de qual formalização você tenha, você precisa identificar qual é a atividade que a sua empresa exerce, que ela presta serviço ou venda de produtos. Então, é muito importante você identificar quais são as atividades que você vai exercer para ver qual KINAI que você se enquadra. É isso, assim, é super simples, tá? A gente vai colocar isso mastigadinho no post para vocês. Então, vamos continuar. Os benefícios do MEI, basicamente, é essa forma da gente poder pagar imposto, ser legal, com uma taxa irrisória, que é o valor de R$53 a R$58 por mês. Lembrando que no momento em que você virou o MEI, você obrigatoriamente tem que pagar emitindo nota ou não. Uma outra forma de você abrir o MEI, que eu já falei, o meu MEI é um site que vocês podem abrir, é através da sua conta bancária. Você chega para o seu gerente e fala, eu gostaria de ser, eu sou MEI e quero abrir uma conta empresa. Ou dentro do banco, o seu banco te ajuda a virar MEI e já te dá todos os benefícios por você abrir uma conta CNPJ no banco. Tá? Então, isso é uma vantagem que pode ser significativa para algumas pessoas e prejuízo para outras. Então, avalia isso aí. Tá? Uma vantagem que de fato é a divisão de contas. Né? Você tem o total controle da sua conta empresarial e o total controle da sua conta pessoal. Então, se você não é desgovernado, se você não é gastadeiro, se você consegue ter o controle, o ideal é que você tenha duas contas. Se você, de fato, definir ser MEI, coloque se enquadre de forma correta com várias possibilidades de trabalho, mas separe isso. É bem importante para você saber se você está tendo lucro, prejuízo e afins. Uma outra vantagem e uma desvantagem do MEI. Vou falar e a Tati vai concordar comigo. Quem é MEI só pode ter um funcionário legalizado. O que é funcionário legalizado? Você contratar alguém e pagar até um salário mínimo para essa pessoa. Você não pode declarar além de um salário mínimo ou do piso da categoria daquele funcionário. E você é obrigado, se você declara, né, isso, a pagar 8% a mais do salário dele. Então, se ele custa R$1.000, você vai pagar sempre R$80 todo mês para que esse seu funcionário tenha direito aos benefícios. Né? Então, isso é bem legal. Por que é uma desvantagem? Porque te ingessa o crescimento, um crescimento formal. Você pode ter um trabalho onde você precisa de mais pessoas formalizadas e, sendo MEI, você não pode declarar 2, 3, 4 ou mais funcionários. Então, no meu entendimento, isso é uma vantagem, mas é uma desvantagem. É claro que você pode ter funcionários que não seja pagamento fixo, que é o caso de ser MEI também, que aí a gente enquadra com o que a gente conversou lá no começo. Vou contratar uma personal organizer para ser a minha assistente. Eu tenho 10 clientes por mês em média e eu de fato entendi que eu preciso ter uma contratada. Então eu vou pegar uma pessoa através do MEI, pagar
até um salário mínimo para ela e fazer toda a formalização. Ela está contratada. De repente eu cresci e quero ter uma segunda. Não posso, mas posso contratar outras que são MEI e elas vão emitir uma nota para mim do valor que eu contratei a diária dela. Então é uma outra forma de crescimento, né? O que você acha, Tati? Então, vamos lá. Tem essa questão, né? Por que que você só pode ter um funcionário? Pelo limite que você tem de recebimento. Você não tem condição de ter o dinheiro, pagar todas as contas da empresa e ter mais de um funcionário com Perfeito. R$ 6.000 por mês. Né? Então, essa é a explicação A de lógica. a lógica, né? De por que que só pode ser uma pessoa contratada. E essa Perfeito. pessoa contratada, ela é CLT. Então, o que a Ju falou, que você tem que pagar o imposto, você paga o imposto que você precisaria pagar de qualquer forma, como qualquer empresa, qualquer CLT. A diferença é que, como você tem essa taxa do MEI, os impostos estão enquadrados dentro dele, o que você vai pagar a mais é a parte do empregado, que E do... qualquer empresa também pagaria. Né? Então, se eu não me engano, acho que é o FGTS, né? Mas enfim, Sim, isso pode acertar. Então, então, existe essa questão. A questão de você crescer, você pode crescer até 81 mil. Então, o fato que é esse. Esse é o limite de esse é o ser MEI, limite. mas que não te limita a crescer mais, porque você pode trocar de formalização, Sim, né? Mas a questão de sim, você perfeito. poder. Você não precisa necessariamente ter uma pessoa contratada se você contratar terceirizados que são formalizados. Né? Então, a Ju exemplificou que as pessoas, outros POs seriam MEIs, mas também podem ter outras formalizações. Então, você pode contratar um advogado que é autônomo, você pode contratar um contador, você pode contratar um arquiteto, você pode contratar outros profissionais que têm outros tipos de formalização também, mas que são terceirizados e não são contratados. Então, são contratações terceirizadas, né? Então, isso te ajuda a ter o crescimento, mas, como a Ju falou, a gente tem um limite de crescimento por conta do tipo de empresa, né? O tipo de serviços que o MEI possibilita, né? Mas se você tem realmente esse planejamento de ter um crescimento maior, como eu falei antes, se planeja para, dado ponto que você acredita que você vai virar a chave, você já ter todos os parâmetros importantes e legais que você precisa para fazer essa transição entre sair do MEI e ir para uma outra formalização, você vai ter maiores chances de crescimento aí para frente. Tá? Sim. Então, realmente, essa é uma vantagem e desvantagem, né? Eu acho. Eu acho que é uma vantagem e uma desvantagem, sim. Meninas, alguma dúvida em relação ao MEI dentro da nossa profissão de personal organizer? Porque nós não somos nem um pouco especialistas em MEI, a gente está aqui hoje para conversar sobre o MEI dentro da profissão de organizadora profissional, né? Então, eu acho que se vocês têm alguma dúvida, mesmo que a gente não saiba, a gente vai pesquisar e dar resposta para você Exatamente. para quem tiver dúvida, mas vamos aproveitar esse pequeno canal aqui que a gente abriu para de fato entender se vale a pena. E eu digo para vocês, eu acho que vale a pena se formalizar, inicialmente pelo MEI e depois por outras formalizações que eu vou pedir até para a Tati falar. Mas antes eu queria que vocês soubessem uma coisa. Quem não pode ser MEI? Eu acho que é importante também, antes da gente falar para qual formalização, quem não pode ser MEI? Vamos Eu lá, acho tá? que antes disso, Ju, ainda tem outros benefícios que são Ai, não importantes, são terminou? muito importantes. Fale. Eu anotei aqui, ó, que até a gente comentou isso, eu comentei assim mais acima, né? Que são os benefícios sociais, né? Então, a Ah, gente claro. falou das necessidades e obrigações de como empresa, você paga o imposto, Perfeito. mas por conta de você pagar esse imposto, que é um imposto fixo, né? Você tem benefícios sociais. O que são benefícios Perfeito. sociais? Que são enquadrados no INSS. Então, você teria aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Então, você tem essas possibilidades de auxílios durante o tempo que você está exercendo a sua profissão como MEI, nessa formalização, tá? Quais são as questões aí? Qualquer pessoa que acabou de entrar pode ter salário maternidade? Não. Qualquer pessoa que acabou de entrar tenho quase a minha idade, eu posso pegar aposentadoria?
não é bem assim, senão todo mundo entraria no MEI um pouquinho antes de acontecer esse tipo de coisa. Eu só vou exemplificar que eu anotei aqui algumas coisas que são mais importantes para vocês saberem. Né? Então, por exemplo, se você está entrando no MEI com a intenção de se aposentar, tem duas coisas aí. Primeiro, você não, se você teve uma profissão anterior, se você trabalhou anteriormente e faltam poucos anos ou poucos meses para você completar esse aposentadoria por tempo, essa aposentadoria do MEI não é por tempo. Então, não vai contabilizar tempo. Então, se você tem, falta um ano para você se aposentar por tempo, fala com um advogado específico em tributação, em aposentadoria ou um contador para te ajudar a entender como que você faz. Porque quando você entra no MEI, tudo que você trabalhou antes não conta, tá? Não é A aposentadoria, acumulativo. isso, não é acumulativo. Você não vai aposentar por tempo no MEI. Você vai aposentar por idade. Então, se você tem realmente esse tempo antes de trabalho, está quase para se aposentar, vai falar com uma pessoa especialista nisso que vai te dar todas as orientações devidas. Então, quando você entra no MEI, você precisa estar 15 anos pagando para você ser eletivo a ter aposentadoria por idade. Né? Então, se você se aposenta, acho nem sei agora como está a aposentadoria, mas acredito que mulher é 60 anos, né? Então, se você precisa estar ter 15 anos antes contribuindo para com 60 anos você se aposentar e você vai receber o salário mínimo, né? Então não é que nem quando você contribui, né, com carnê específico separado, um valor específico para você se aposentar com aquele valor, não. É uma aposentadoria com um salário mínimo. Mas para quem não está trabalhando, quem não está contribuindo, já é válido, né? É, Ó, a Cláudia Grey tá falando. Não, Cláudia Grey, ou meu caso é esse. Medo de perder os 24 anos de carteira que tenho. A Claudinha Então, tá falando. Cláudia, você avalia, se você está no MEI, o MEI ele não vai complementar esses 24 anos, tá? Então, o que que você vai fazer? Consulta um contador ou um advogado especializado nessa parte previdenciária, né? Tem pessoas que são especializadas nisso que vão te dar orientação, né? Você precisa mais 6 anos, acho que é 30 anos, né? Pra gente... Cara, paga às vezes vale a pena pagar. Eu não vou te dar essa orientação porque eu não sou especialista nisso, mas eu já conversei com uma pessoa, né, que foi me indicando essas questões, né? Porque eu já vi várias pessoas achando que poderia aproveitar e não pode. Então, vocês precisam ficar bem atentos nisso. E essa questão de você estar contribuindo durante 15 anos no MEI, né? Então, você acabou de entrar e você vai fazer 60 anos daqui a 10 anos, então você vai pagar mais 5 anos para você conseguir se aposentar. Então você precisa ficar atento a isso também, se vale a pena esse tipo de coisa ou vale a pena fazer de outra forma. O auxílio, a aposentadoria por invalidez, caso aconteça alguma coisa, você tem que estar pelo menos há um ano contribuindo. Então, se você está menos de um ano, você não tem esse benefício de aposentadoria por invalidez. Mas se você já passou de um ano, acontece alguma coisa contigo e você, perante o INSS, você se torna inválida para exercer o seu trabalho, você pode ter essa aposentadoria por invalidez, tá? E aí você não vai poder mais exercer o MEI, porque é como se você tivesse parado de trabalhar, tá? E Então, ela pode abrir uma empresa, qualquer outra empresa no futuro? Ou ela está impossibilitada disso? eu acredito que sim, porque ela não precisa trabalhar na empresa. O MEI, ele é individual, então ela teria que ir com uma outra empresa, você pode ter vários funcionários que trabalhem por você. O MEI, a característica do MEI é que você está trabalhando para você mesmo. Então, esse detalhe específico, eu não sei como te dizer se pode ou não pode. Eu acredito que possa, mas ela não pode exercer a função que ela exercia. Talvez uma outra função de administrativa, alguma coisa assim, ela talvez possa exercer. Então, depende da invalidez. Então, não tem como dizer pode ou não pode. Claro. Porque se a invalidez, teve algum membro, enfim, alguma coisa com algum membro e ela não pode transitar, fazer organização, fazer alguma coisa que ela dizia que fazia, mas ela pode trabalhar com outra coisa, aí ela pode trabalhar com outra coisa, mas ela já tem a aposentadoria por invalidez. Então, você tem que é só para informar mesmo. Agora, os detalhes, eu acho que tem que pegar pessoas especializadas para complementar.
E em relação ao salário maternidade, acabei de engravidar, eu vou fazer o MEI para ter o salário maternidade. Não. É igual plano de saúde. Você não pode entrar no plano de saúde assim que você Tem está carência. grávida. Entendeu? Você tem que ter no mínimo 10 meses contribuindo para você conseguir o salário maternidade. Tá? Então, esses são os benefícios que as pessoas já olham. Em relação ao auxílio-doença, eu não vi nada específico de quanto tempo você precisa estar contribuindo para ter o auxílio-doença. Até porque a gente não prevê que vai ficar doente. Né? Claro. Então, nesse sentido. E aí, a última é uma desvantagem para quem ainda trabalha como CLT e quer abrir o MEI em paralelo para depois fazer a transição completa, que fique atento, porque se você tiver o MEI e trabalhar como CLT, você não pode ter dois benefícios pagos pelo INSS ao mesmo tempo. Isso acontece a mesma coisa quando você contrata uma empregada que já está aposentada, mas se contrata na carteira, ela não vai ter dois benefícios ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o que seriam esses dois benefícios? Se você for despedida, o salário-desemprego que você ganharia no CLT, você não vai ganhar, porque você já tem uma outra função que é o seu trabalho com essa empresa que você tem, que é o MEI. Né? E provavelmente tem alguns outros benefícios que concomitantes você não vai poder, tipo auxílio-doença. Se você tem auxílio-doença em um, você não vai conseguir dois auxílios-doença. Né? Então, você não Claro. poder dar entrada em duas vezes. Então, o que o INSS fala, você não pode ter dois benefícios de origens distintas. Tati, só Né? uma Então, coisa. Então significa que uma pessoa que está empregada hoje, né, a CLT, que é a famosa CLT, ela pode ser MEI também. ela pode ser MEI. Ela Entenderam pode ter isso, uma meninas? empresa. Ou seja, a questão é a arrecadação do benefício ser dupla. Mas uma pessoa que tá, você pode É, empreender e, ao mesmo tempo, continuar pode. trabalhando numa empresa com carteira assinada, né? Então é realmente olhar essas ressalvas de duplicidade de benefícios. Então, algumas coisas você não vai ter, por outro lado, você vai ter outras coisas. Então, se você tem. Tudo é planejamento, né, gente? Então, vocês estão no CLT, vocês querem sair, vocês estão na fase de transição e você está trabalhando para uma empresa, porque você já tem alguns contatos naquela empresa e você consegue, enfim, precisa dessa formalização, ver, põe na balança o que para vocês é válido, o que não é válido. Eu acho que tudo é ter o conhecimento de todas as opções, todas as oportunidades que vocês têm e seguir o caminho que mais se adequa a vocês, né? Aqui a gente não está para obrigar vocês a fazer isso ou aquilo. Aqui a gente está para informar, para vocês terem cada vez mais informação e aí tomar suas próprias decisões, tá? A gente sabe que às vezes a gente fala isso ou aquilo, as pessoas já tomam, né? Não, toma isso como informação, anota, vê suas prioridades, vê o que vale a pena para vocês, o que não vale a pena para vocês, e aí sigam o caminho que vocês têm de planejamento como empreendedora, né? Que a gente está aqui falando com vocês. Bom, tem mais ou menos uns 15 minutinhos ainda e eu quero que a gente finalize falando sobre o CBO, que foi o bate-papo do Fala IPO anterior, que foi uma conquista da Unpop para nós, organizadoras profissionais. Então, fiquem aí mais 15 minutinhos que a gente já vai falar sobre isso. Mas vamos lá, gente. Quem de fato não pode ser MEI? As profissões que são ditas intelectuais e que são que precisa de anos de estudo, como médico, advogado, engenheiro, arquiteto e etc., não podem ser MEI na sua emissão de nota como prestadora de serviço. O que é isso, por exemplo? Eu sou psicóloga, vou atender a Tatiana, vou emitir uma nota de uma consulta. Não pode, não, isso não se enquadra no MEI. Isso se enquadra em outras formalizações. Mas eu, como psicóloga, eu posso vender produtos que façam parte da minha terapia. E aí sim, eu sou MEI da venda de produtos, mesmo sendo psicóloga. Da mesma forma, um veterinário. A única questão é medicamento, que medicamento não pode ser vendido no enquadramento do MEI para nenhuma das profissões. Mas ele pode vender bichinhos, ele pode vender ração, ele pode vender outro tipo de coisa. Então, essas profissões como psicólogo, veterinário, advogado, médicos e afins, eles não se enquadram
mas se eles resolverem, por exemplo, fazerem comida, fazerem salgados, e aí sim, esse tipo de trabalho pode se enquadrar no MEI, não ele como prestador de serviço e emissão de nota. Ficou claro isso? O que mais, Até Tati? porque, Ju, não vai ter o KNAI para essas funções, É né? Então, assim, isso, ele não é vai isso. conseguir ser MEI porque ele também não tem Porque não tem não enquadramento, né? tem essas atividades enquadradas no Exato. MEI, né? Exato. Então, assim, eu vou voltar aqui, a Carmen fez uma questionamento que você falou, quem não pode ser MEI, né? Então, vou complementar. Sim? Quem tem outras empresas, né? Se você tem Ah, mais de uma perfeito. empresa, ou você quer abrir uma empresa com sócios, você não pode ser MEI. O MEI é justamente para você, pessoa física, Individual, né? individualmente, né, um empreendedor individual, ter uma formalização Exato. básica sem ser muito onerosa, né? Então, essa é a finalidade do MEI. Então, pessoas que têm essa possibilidade de ganhar dinheiro formalizado e ganhar benefícios, né? Então, se você tem um sócio, você não pode ser MEI. Se E se você tem você, outras empresas, você não pode ser MEI. por exemplo, se seu marido pediu para você assinar aquele 1% para ele abrir empresa, amor, você já não pode ser MEI, tá? Já Já não te pode ser aviso MEI. logo que ele acabou com a sua carreira de MEI, mesmo com 1% da empresa dele. Porque nesse Aí aí o que tem. que vai acontecer? Se você tem 1% na empresa do seu marido, você fala para ele mudar o contrato social e aí coloca as suas funções, que aí você tem mais opções de KNAI, coloca esses KNAI na empresa dele, entendeu? Que também é sua, e aí você emite nota junto e vai dividir as despesas, entendeu? É, boa. Aproveita que você tem 1% e utiliza essa empresa, né? Já que você é dona da empresa também. Porque tem marido que é assim, né? A gente, dona de casa, antes de virar personal organizer, né? Limpa a casa todo dia, aquela coisa de doméstica. E aí, amor, vamos abrir uma empresa, preciso de um sócio, me dá 1%. Enfim, é uma brincadeiras à parte, né? O fato é que se você tem seu nome vinculado a qualquer empresa, você já não pode ser MEI, assim como essas outras profissões que a gente, ditas intelectuais, que a gente acabou de falar. Mais alguma outro enquadramento que não pode, para não ser MEI? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Acho que não. Eu não tenho nada assim específico, não, Vamos então, tá? para a gente finalizar, falar do segundo nível de formalização, né? Quando ultrapassa esse É. 81 mil reais, seria a empresa individual? Qual é o segundo nível aí de 91 Tá. mil, se não me engano? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui nessa história do meu marido, né? O marido que precisa de 1%. Esse marido já não vai precisar de mais esse 1%, porque já existe hoje empresa limitada unipessoal, né? Então, por que que os maridos ou os primos ou os irmãos precisavam desse 1%? Porque a empresa limitada, né, que é a LTDA, a famosa LTDA, ela necessitava de 2 sócios para ela ser aberta. Hoje em dia, desde o ano passado, se eu não me engano, já se pode abrir uma empresa limitada unipessoal, ou seja, de uma pessoa só, de um sócio só. Então, você não precisa mais assinar nada para ninguém, viu? Fala para ele que ele pode abrir sozinho e você, no caso, pode abrir Atualiza. sozinha também, né? Atualiza ele. Então vamos lá. Então, como a Ju falou, a gente tem os autônomos, né? Então, os autônomos que são profissões intelectuais, científicas e artísticas, que médicos, arquitetos, psicólogos, advogados, contadores, enfim, são profissões autônomas e que esses autônomos pagam a tributação, é a tributação de pessoa física, dadas as suas particularidades de cada profissão, tem os benefícios ou não em relação à tributação. Tá? A tributação não, a colocação de coisas no imposto de renda, né? A deduções no imposto de renda, tá? Quem é autônomo, quem tem essas profissões intelectuais, elas podem, junto com outros profissionais da mesma área, ou seja, 2 arquitetos, 2 médicos, então tem que ser da mesma área. Eles podem abrir a sociedade simples, que também só pode ser para esses mesmos profissionais intelectuais, científicos e artísticos. Então, é uma sociedade com mais de uma pessoa, ou seja, você vai ter uma empresa que é pessoa jurídica, né? Então, você não paga mais tributação por pessoa física, você agora paga a tributação por pessoa jurídica e recebe seu prolabore, mas você só pode ter sócios iguais.
tá? Então, da mesma profissão. Então, esse é o segundo patamar do autônomo, só para a gente tirar essa denominação. Aí a gente tem quais são as outras empresas. A gente tem algumas empresas que você pode ser individual e você pode ser ou não, tem que ter no mínimo 2 pessoas. Existe um empresário individual. O empresário individual é o EI. É uma empresa onde você tem uma pessoa só, porém, ela não é uma empresa limitada. O que significa isso? Qualquer problema que você tenha com a empresa, algum problema legal, qualquer coisa que você precise desembolsar dinheiro para suprir alguma necessidade, todos os seus bens pessoais, eles entram nessa contabilização. Então, você não está protegida de bens pessoais, porque tudo é você. O MEI também é assim, tá? O MEI não é limitado. Mas como é muito pouco, enfim, são patamares diferentes, né? Como a gente está falando de empresas maiores, você precisa ter um contrato social, você precisa ter um contador, são outro nível de emprego, tá, gente? Então, precisa prestar atenção nisso. Existe também o EIRELI, que é o mais famoso aí, as pessoas também utilizam bastante. É uma empresa individual com responsabilidade limitada. Então, esse já é uma responsabilidade limitada. Por que é o mais famoso? Porque só existiam essas 2 opções, o EI e o EIRELI. O EI era ilimitada e o EIRELI limitada. Qual é o problema do EIRELI? Para você abrir uma empresa EIRELI, você precisa, né, ter um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, o que significa isso? Quando você abre uma empresa que não é o MEI, que é o MEI é uma outro tipo de forma de abertura de empresa, para você abrir qualquer uma dessas outras empresas de formalização, você precisa ter um contrato social, onde você vai colocar qual é o objetivo objeto da empresa, que são todas essas que a gente já comentou, que são os enquadramentos do CNAE. Então, você vai colocar lá, faço organização, eu sou decorador, enfim. Você vai colocar vai ter toda uma regra da empresa, né? Quem é administrador, quem não é, enfim. Existe uma forma correta de se fazer esse contrato, o contador pode ajudar e tudo. Então, assim, só que eram essas 2 opções de empresa. Então, você tinha ou ilimitada, que você não tem um mínimo, ou limitada, que você tinha esse mínimo de capital social. Qualquer empresa que você abre, você tem que ter um mínimo de capital social. Pode ser R$ 1.000. Só que nesse tipo de empresa precisa de, no mínimo, 100 salários mínimos. Tá? Aí, o que aconteceu? Como eu falei, no ano passado, abriu essa possibilidade da sociedade limitada unipessoal. Qual é a vantagem? A sociedade limitada unipessoal, ela tem as mesmas vantagens por ser uma empresa limitada, ou seja, todos os seus bens pessoais estão resguardados, só é utilizado qualquer coisa da sua empresa, né? Tudo que é bens da empresa, tudo que é ganhos da empresa. E você não tem mínimo de abertura da empresa. Então, você pode abrir uma empresa onde o capital social é R$ 1.000, entendeu? R$ 500. No mínimo é R$ 1.000 que se abre, né? Você não precisa, de fato, depositar, mas você precisa mostrar que você tem condições mínimas de abrir a empresa. Então, quando é 100 salários mínimos, você imagina, né? Você tem no mínimo R$ 100.000 para abrir uma empresa. É muita coisa. Por isso que as pessoas não abriam a empresa individual, né? Acredito que por isso também houve essa necessidade de ter uma formalização mais básica como o MEI. Né? Então, existe hoje a sociedade limitada, você pode ter 2 ou mais sócios numa sociedade limitada padrão, ou ela ser unipessoal, que se chama sociedade limitada unipessoal, com um único sócio. As regras são as mesmas, você precisa de contador, você precisa se enquadrar numa tributação, e a outra empresa aí num patamar maior, ou se você for investir, não é tão grande, mas se você for receber um investimento de um fundo, um sócio, um investidor, talvez você tenha que ter uma sociedade aberta. O que é uma sociedade aberta? É uma sociedade onde você não tem sócios, você tem acionistas. Aí são outras regras, são outros patamares. Tá? Então, isso tudo é formalização, tipo de empresa que você vai executar. E a sociedade aberta, você tem o capital fechado, que é aquele capital onde você
não está na bolsa, o capital aberto é aquele que está na bolsa, você pode comprar ações. Então, a ação da Petrobras é uma sociedade aberta, né? Então, tem empresas SA que não são abertas. Você não pode entrar como sócio comprando só se os sócios, os acionistas quiserem vender e tiver aberto a isso, tá? Então, esses são os tipos de formalização. E aí, se tiver dúvida, você pode me interromper. E aí é importante saber que uma coisa é formalização e outra coisa é tributação. Na tributação, você tem opções de escolha. Então, você pode ser do Simples Nacional, que é uma tributação onde você vai ter um percentual recolhido da nota que você está emitindo. Então, se você não emitir nenhuma nota no mês, você não paga imposto nenhum. É diferente do MEI. O MEI você tem um valor fixo mensal, onde você vai ter que pagar independente se emitir nota. Mas, em compensação, se você não paga, você não tem benefício nenhum. Já vou falar da limitada, que eu acho que é o segundo patamar, seria a limitada unipessoal, ao meu ver. Você tem o Simples como a tributação mais básica, né? E melhor tributação, onde você só vai pagar se você realmente emitir nota. Ele tem um nível de aumento de porcentagem de acordo com o valor que você está faturando. Então, quanto mais fatura, mais você paga imposto. E aí você vai ter o seu Prolabore e você vai pagar as tributações, os benefícios em relação ao seu Prolabore. Então, isso aí mas todos os impostos referentes aos empregados, se você quiser ter mais de um empregado além de você, eles já estão dentro do Simples. Tá? E as outras tributações, lucro presumido e lucro real, são outros patamares. Então, como no MEI, né, no CIMEI, você tem até um 81 mil, né? Então, você tem uma empresa e a tributação no mesmo pacotinho. Quando você vai em outro patamar, a empresa ela não tem um limite máximo a empresa limitada ou SA, ela não tem um limite máximo de faturamento. O que vai mudar é a tributação. Então, se você tiver até 4,8 milhões de faturamento, você ainda pode ser simples. Se você passar desse patamar, você tem que ser lucro presumido. E se você for uma empresa SA, o mínimo, um patamar menor, é o lucro presumido. Você não pode ser do simples. Então, resumindo, ela acabou de dar uma aula que para muitos deve sim, nossa, não estou entendendo nada, mas o que fica dessa história é o seguinte, se você acabou de virar personal organizer ou já está no mercado e ainda não é formal, não tem uma formalização, o primeiro caminho é o MEI, ponto. Né? Eu acho que R$ 6.750 por mês fazendo serviço de profissional de organização, eu acho que é um salário, é um valor bem ok, e tudo isso além, que a Tati acabou de falar, é um enquadramento maior. Então, se você consegue faturar muito além disso, você vai poder ter um contador, e esse contador vai poder te dar uma aula, e aí ele vai te enquadrar na forma correta, da maneira específica. Hoje é apenas um simples bate-papo sobre a nossa opinião de formalização e principalmente a gente quis se aprofundar na formalização mais básica e simples e que sim, nós aconselhamos vocês a serem minimamente o MEI, tá? Depois disso, que foi o que a Tati acabou de explicar, o contador vai poder basicamente te encaminhar. Então, não se preocupe se você não entendeu muita coisa dessa parte final. Vamos agora terminar, então, falando sobre o que foi o CBO, né? Qual foi essa conquista que a Ampop teve para nós, organizadores profissionais? Vamos ser breves, porque a gente já deu 1 hora certinho, mas faz um resumo aí do que foi esse CBO, por favor, Tati. Então, vamos lá. A gente falou do CNAE, né? Então, o CNAE é a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Ela é em função da empresa, o que a empresa faz de serviço. O CBO, ela é a Classificação Brasileira de Ocupação, o que você, pessoa física, faz, executa. Tá? Então, o que é essa conquista? Ela vai ser implantada no ano que vem, ela já houve a conquista, mas ela só vai começar a valer a partir do ano que vem. Então, significa que a ocupação de profissional de organização, aí entre parênteses, personal organizer, também foi uma conquista, porque a UCBO não aceita nomes em inglês, então uma conquista de ter esse entre parênteses, porque aqui no Brasil
a profissão é conhecida como personal organizer, mas oficialmente ela é profissional de organização, entre parênteses, personal organizer, vai ter um código onde, se uma empresa te contratar como CLT, você já vai poder exercer a ocupação de profissional de organização, tá? Então, você pode, um estoquista, alguma coisa, você já pode exercer essa profissão, essa ocupação. Você já pode dizer, olha, existe sim, eu sou profissional de educação, já existe, né? Então, é basicamente isso. Então, É é assim, nós importante existimos no mundo. A no profissional, Brasil, né? organizer existe. Isso é uma conquista Foi de... reconhecida como uma ocupação, né? Então é muito importante isso. A gente fala muito profissão de organização. Ela não, a organização, o profissional de organização, ele não existe a profissão regulamentada, né, de organização. É um reconhecimento da ocupação, né? Então é um reconhecimento do exercício do trabalho de organização, né? Então a gente fala como profissão, mas o registro em relação realmente à ocupação, é o reconhecimento dessa ocupação. E a Anpop já também houve o pedido de um KNAI específico, né, de enquadramento, mas também está no processo, é um processo demorado, e que fica bem claro que essa ocupação ela foi debatida por vários profissionais de organização que estavam envolvidos, profissionais né, Diferentes órgãos áreas, né, Tati? Oi? De diferentes áreas. De diferentes áreas. Então, esse reconhecimento não é apenas para a organização de residências, é um reconhecimento para organizações de forma geral, digital, documentos, residências, enfim, foi abordado todas essas questões e todo um detalhamento que depois que sair tudo isso, a gente vai poder ver exatamente porque eles detalham tudo que está incluído nessa ocupação, como um exercício de ação mesmo, né? De serviço que você pode prestar, tá? Foi uma conquista muito, muito interessante mesmo da Anpop, porque só o fato da gente ter conseguido esse entre parênteses personal organizer, porque eles fizeram uma busca, a própria Kalinka fez várias buscas na internet e o número de pessoas que viam o profissional de organização era ínfimo frente à palavra personal organizer, a frase personal organizer. Então, de fato, a nossa profissão é conhecida como personal organizer. Mas, como a Tati bem falou, não existe, não poderia ser, não pode existir a ocupação em inglês, o nome em inglês. Então, nossa ocupação será profissional de organização, entre parênteses, personal organizer. E lembrando que eles, para que chegasse nesse nível, eles tiveram que acompanhar vários profissionais de organização atuando em suas áreas específicas, em documento, em escritório e tal, para elas na terem verdade, eles não acompanharam elas atuando. Elas informaram, elas informaram o que elas faziam na atuação, né? Porque o personal organizer, ele é mais associado à organização residencial. Isso. Né? E existem várias formas de profissional de organização. Até a gente, né, Jo, a gente sempre entra nessas discussões de personal organizer e profissional de organização. Às vezes a gente fala um, às vezes a gente fala outro, porque o personal organizer ele é mais atrelado mesmo à organização residencial. Sim. Né? E muitos outros organizadores profissionais de organização não se identificam como sendo personal organizer por não exercer a organização residencial. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essas duas falas, né? Esses dois nomes aí presentes e que não necessariamente você precisa de um curso de personal organizer e organização residencial para ser um profissional de organização, né? Mas sim, você precisa se especializar. Não estou dizendo que você não precisa ter nada, não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que os cursos de profissionalização de personal organizer, eles focam em residencial. Existem outros cursos focados em outros tipos de organização que não são profissionalizantes em personal organizer, sim profissionais de organização mais específicos. Então, você precisa sim se especializar, você precisa sim entender como funciona essa ocupação para exercê-la, tá? Só que existem vários nichos e existem formas de você abordar essa ocupação.
Meninas, esse foi o Bate-Papo PO. Ele vai acontecer uma vez por mês. Será um bate-papo informal entre Tati e eu. O tema a gente se vocês quiserem sugerir pra gente o que vocês querem que a gente converse, vai ser um grande prazer, mas a ideia é que cada mês a gente fale de alguma coisa que tenha sido importante naquele mês dentro do mercado de organização. Então, hoje a gente falou sobre o MEI. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aí todas as dúvidas. Se bem que tem uma dúvida aqui, rapidinho, que eu acabei de ler e perguntou. Fugiu. Não sei se foi a Cláudia, mas perguntou assim, ó, parabéns pelas explicações das duas, que delícia, obrigada. É sempre papo informal, tá, gente? Com o objetivo claro de informar apenas e conversar. Ela perguntou qual a atividade que foi excluída. Foi arquivista de documentos. Outras atividades foram excluídas, foram mais ou menos 20 a 25 atividades excluídas, mas dentro da nossa área, a frase era arquivista de documentos, onde essa denominação você poderia emitir nota numa empresa, por exemplo, de uma organização empresarial. Eu fiz isso no passado, inclusive. Só que hoje ela caiu por terra, então ela não vale mais. Uma outra que caiu também que era, mas não cabe muita gente, era personal trainer. Personal trainer tinha um KNAI escrito personal trainer, mas parece não, caiu. Então nós vamos fazer um post essa semana e colocar com as diferentes atividades, com as possíveis atividades, para ver qual que vocês se enquadram, para que vocês abram um MEI, tenham um MEI, né? Eu acho que a gente pode fechar falando, vamos nos formalizar sim, vamos separar nossas contas, vamos emitir nota mesmo pessoa física, vamos controlar para que a gente possa ter um planejamento anual de crescimento, né? Se a gente não sabe quantos clientes a gente atende hoje, como é que a gente vai pensar em crescer? Então, o MEI é muito, muito, muito simples de abrir. Meu MEI é o site, é um deles, por exemplo. Você vai lá, segue passo a passo, em 24 horas você já tem seu CNPJ e o caminho é esse mesmo que a gente conversou. Queria agradecer a Tati, minha querida parceira. Quer complementar alguma coisa? Deixa eu só fechar com essa última pergunta aqui da Cláudia. Vocês falaram do caso do MEI que sofreu no desenquadramento. Então, em relação ao MEI que sofreu desenquadramento, tem duas formas de desenquadrar o MEI. O KNAI não existe mais no enquadramento. E 2, você passou dos 81 mil de faturamento naquele período do ano, né? Então, no período legal, né? Então, assim, se você identificou que você não tem mais o KNAI, eu acredito que é só você ajustar isso, alterar o KNAI. Deve ter alguma forma de você fazer isso. Se você passou dos 81 mil, aí você tem que corre, né? Porque tem algumas questões aí que pode ter alguns impostos a mais que você vai pagar sem saber. Então é importante você contratar um contador para te ajudar todo esse processo de transição do MEI para eu sugiro a sociedade limitada unipessoal, mas eu acredito que o contador vai poder avaliar todas as questões e poder te ajudar. Então, finalizando, agradeço a presença de todos vocês. Esse foi o nosso primeiro Fala aí PO Comenta, um bate-papo aqui informal. A gente sempre formaliza o informal, mas assim, é isso mesmo. Então, que vocês participem sempre, que coloquem suas questões, coloquem suas dúvidas. Realmente a gente está aqui, a gente estuda para trazer informação para vocês. A gente está aqui justamente para informar. A gente não está aqui para obrigar ninguém a nada, né? Mas eu acredito que as nossas experiências anteriores ajudem vocês a crescer aí pela frente. Tá, gente? Então... É isso, meninas. Kátia, Lia, Márcia, todo mundo, muito obrigada pela participação. A gente volta na semana que vem com uma nova convidada. Continue acompanhando o Fala aí PO. Mandem direct pra gente, dando dicas do que vocês querem que a gente comente, do que vocês querem que a gente converse. Quando acabar a pandemia, a gente vai voltar a cobrir eventos presenciais, eventos online. Só que com essa pandemia, a gente fica meio sem saber tudo que está acontecendo no mercado, né? O evento presencial é o local onde a gente sabe exatamente tudo que está acontecendo. Mas não deixe de acompanhar, porque uma vez por mês a gente vai sempre trazer um fornecedor ou fabricante de produtos organizadores e 1 a 2 vezes por mês
profissionais de organização em diferentes áreas para bater um papo com você, que é personal organizer, e com a gente, que é Fala IPO. Um beijo!